de Jesus. Jeremias 23, 5 a 8. Jeremias 23, 5 a 8. Lembrando que você pode mergulhar no texto e participar comigo de uma forma intensa. E o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração e nos dar instruções maravilhosas sobre a nossa vida. Jeremias 23, 5 a 8. Assim está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos teus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. O Natal pré-anunciado e os seus efeitos hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? É muito bom quando você recebe uma boa notícia num momento de adversidade. Quando tudo parece contrário, quando tudo está caminhando para um grande abismo e de repente surge uma boa notícia, uma excelente notícia, uma notícia que nos conduz e nos renova, nos conduz ao ânimo, nos renova o ânimo. Quando nós olhamos para Jeremias, Jeremias foi um profeta que profetizou alguns anos antes da descida de Judá, levada por Nabucodonosor, e ele também esteve, inclusive, junto ali, e ele trabalhou num momento muito difícil, muitas coisas estavam acontecendo. Nabucodonosor já estava, de certa forma, rodeando, cercando, e é nesse contexto que ele vai trabalhar. E os contextos, tanto o anterior quanto o posterior, apontam para um momento de crise, de dificuldade para o povo de Israel. O contexto anterior, ele fala de maus pastores. Olha só os primeiros versículos, os 4 primeiros versículos. Ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui, não era de pastores como os pastores lá no campo, cuidando das ovelhas, embora ele use a linguagem. Ele não está dizendo aqui de pastores de igrejas, como nós temos hoje. Ele está dizendo de liderança, porque o povo de Israel era a grande igreja. E a liderança governamental de Israel, que deveria ser sob o princípio ou os princípios divinos, então deveria ser uma teocracia. Vamos lembrar que mudou-se para monarquia devido à questão do povo de Israel olhar para as outras nações e querer ser igual às outras nações. Mas ainda que os reis de Israel desenvolvesse esse trabalho de monarquia, eles deveriam estar desenvolvendo segundo os padrões das Escrituras Sagradas, da lei de Deus, e Deus deveria governar. No entanto, o que está acontecendo são autoridades, lideranças, que abandonaram a palavra de Deus e começaram a dirigir o povo de Israel segundo os seus preceitos. E aí eu vou parafrasear com o que aconteceu ontem, quem sabe reajustando seus próprios salários em quase até 50%, enquanto reclamam do povo passando fome, né? E eles estavam dessa forma, destruindo as ovelhas do Senhor. E ele vai dizer bem claro: as ovelhas do meu pasto. E aí ele aponta para o juízo que ele ministraria sobre esses pastores, essa liderança,
E o juízo era justamente falando do que aconteceria em 3 momentos, que foi 606, 597 e 586, quando as três investidas de Nabucodonosor sobre Judá levou cativo o povo para Babilônia, e só ficaram os fracos, os doentes e a cidade destruída. Mas o que está acontecendo aqui, ele faz esse anúncio de juízo, só que ele tem um outro problema, o problema não é só a liderança de Israel, mas você tem no contexto posterior o problema da liderança religiosa, dos falsos profetas, dos profetas que deveriam, assim como Jeremias, anunciar o juízo de Deus por condutas erradas da liderança. Esses falsos profetas falavam justamente aquilo que os líderes e o povo de Israel gostavam de ouvir. E eles diziam: não, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com a gente, há paz na nossa nação, há paz em todo lugar, fiquem tranquilos, Deus me falou. E mais uma vez eu quero parafrasear com o nosso tempo, a quantidade de profetada que surgiu aí há pouco tempo, dizendo: fiquem tranquilos, Deus me mostrou o que vai acontecer, e aquela coisa toda, né? Muito parecido com isso, enquanto a igreja deveria ter recebido uma palavra de admoestação diante de posturas equivocadas que muitos tomaram. É neste contexto de líderes falsos, dignos de juízo, de profetas falsos, que deveriam estar levando a palavra de Deus e não estavam levando, que o profeta Jeremias anuncia. Olha só o versículo 2 do capítulo 23. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei. Então, há agora uma nova mensagem, há uma mensagem referente ao povo e não aos líderes. E é dentro dessa mensagem que surge o pré-anúncio do Natal, do Senhor Jesus. Versículo 5. Vamos ler o versículo 5, por gentileza? Vamos todos juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Vamos parar um pouquinho. O versículo 2, ele condena esses pastores, versículo 1 e o 2, mas na parte final do 2, ele fala que cuidará em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Mas no 3 ele diz: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras. E aí ele começa a trabalhar, de que forma que ele vai levantar novos pastores. Versículo 4, levantarei sobre eles pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Como que ele ia fazer isso? De que forma? Então é dentro desse aspecto que é anunciado, ou pré-anunciado, aqui no caso, o nascimento de Jesus Cristo. E quando você olha então para o versículo 5, e claramente o restante do texto lido, aponta para Jesus Cristo. Vejam bem, qual a ligação disso com o Senhor Jesus? Tem vários, e eu quero apontar, seguindo então a direção nesse primeiro versículo aqui, versículo 5, do comentário da Bíblia King James. O comentarista ali aponta para a ligação deste versículo com os 4 evangelhos, e ele então começa dizendo o seguinte: este renovo, ele é chamado de rei que reinará. E Mateus, ele apresenta para os judeus Jesus Cristo como rei.
O Evangelho de Marcos é diferente. E aqui, quando diz aqui, levantaria a Davi um renovo, este renovo está ligado ao texto relacionado em Zacarias, que aponta para Jesus, ou o renovo como servo. Então, esse renovo aqui, no seu contexto, ele é declarado como servo. Ele viria para servir uma missão. E Marcos apresenta Jesus Cristo como servo. Lucas já é diferente. Agora vem uma questão relacionada ao homem Jesus, aquele que veio para reinar e agirá, nascerá um homem. Lucas trata da humanidade de Jesus, enquanto João trata do Jesus que veio do céu. Então, esse renovo, tratado como homem, saindo da direção da família de Davi, ou seja, um homem, mas ele vem de Deus. Então, você tem os 4 evangelhos, segundo o comentarista da Bíblia King James, representados nesse versículo. Mateus, Jesus o rei. Marcos, Jesus o servo. Lucas, Jesus o homem. E João, Jesus o vindo, o enviado de Deus. Esta é a linha apresentada aqui pelo comentarista da Bíblia King James. Olhando isso aqui, pensa comigo, um povo que estava com o coração aflito. E de repente, sempre ouvindo a promessa do Messias. Porque o Messias foi prometido lá no Jardim do Éden. E a partir daí, muitas coisas foram acontecendo para que o povo ainda se mantivesse olhando para esta promessa. E todo o povo, claro, quando eu falo todos, estou falando a sentido de liderança, sabia, aguardava, e muitos deles ansiavam pela chegada do Messias. Então eles aguardavam quando será, e aquele tempo ia passando e vai passando, e de repente você tem, no meio de uma tribulação, o anúncio deste renovo, que viria como descendência de Davi, e que executaria um reinado com sabedoria, executaria juízo com justiça e equidade. Quando você pensa neste renovo de Davi como um rei que governa soberanamente, você precisa voltar um pouquinho no Salmo 2. Salmo 2. E aqui trata justamente desse reinado, o reinado ungido de Deus. Porque os versículos de 1 a 3 é justamente o povo, as nações se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. E é uma coisa assim, para nós que estamos na transição de uma geração, é muito difícil olhar e ver a maneira, a direção que o Brasil tem tomado. Porque, bem ou mal, nós tínhamos uma visão de um país cristão. Enquanto hoje a gente percebe, ou nem percebe-se, simplesmente é declarado a destruição, a busca da destruição de todos os princípios cristãos, para conduzir o Brasil a uma nação pós-cristã, para que ninguém acredite em Deus e nem viva os princípios de Deus. E uma das coisas que tem se investido muito nos nossos filhos e na família, destruindo a família, se destrói todas as coisas, todos os princípios. A família é aquilo que Deus instituiu como parâmetro, inclusive, para a salvação, como uma instrução didática da salvação. Todo momento que você ouve Deus na Bíblia está sempre relacionando a família, o casal, com o Cristo e a igreja.
Então você tem nações se levantando, pode dizer hoje que nós temos um Brasil se levantando também contra o Senhor e contra o seu ungido, embora já tenha acontecido de forma mais direta, plena, no sentido de crucificação, relatado por Lucas, ao escrever Atos 4, mas agora também você tem essas investidas. Sacudamos de nós os seus laços, rompamos o seu laço, sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos ficar presos a esse Deus. No entanto, olha só o que diz, versículo 4 em diante: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E aí agora vem, na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje direi, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso no oleiro, na casa de oleiro. Então o que significa isso? Significa que essa promessa de Jeremias e esse salmo já se cumpriram em parte naquilo que ele já reina, independentemente querendo o homem ou não. Ele já reina e a igreja está protegida neste renovo. A igreja está sendo buscada nesse renovo. Então ele reina sabiamente. E reinar sabiamente quer dizer que Deus tem propósito em todas as coisas e circunstâncias. Então, quando você pensa no Natal, quando você pensa no nascimento de Jesus e no reinado de Jesus, que aparentemente não existe, ele está sendo seguido à risca. Porque Deus tem propósito naquilo que acontece. Quando ele quer ser glorificado e manifestar o seu poder, ele afrouxa a rédea para que o homem mau haja com mais violência, exponha a podridão do seu coração. E ele vai fazendo assim, é só você conferir o próprio texto que nós citamos de Atos 4, que os apóstolos disseram em oração: Senhor, bem sabemos que tudo que o Senhor falou e predeterminou, inclusive Pilatos, inclusive as multidões, inclusive as autoridades, tudo foi predeterminado pelo Senhor, inclusive estes, para fazerem isto com o teu ungido, crucificá-lo. Parece uma coisa estranha, mas não é estranha. Assim como os apóstolos creram nisso, nós também precisamos crer que o Natal já aconteceu, mas o Natal não terá sentido na nossa vida se nós caminharmos segundo a nossa própria história, segundo o próprio mundo, segundo nos contentando, nos alegrando, sendo nos dirigido por esse sistema, sem saber que tudo que está acontecendo, o Senhor está regendo com mão de ferro, com vara de ferro. Ele tem tudo sob o seu controle, ele tem tudo na sua mão. E aí joga por terra aquela ideia de que se eu orar e determinar, vai acontecer. Então vamos declarar que há paz no Brasil, vamos declarar então que o Brasil do Senhor Jesus, e declarando isso não acontecerá coisas ruins. Não, acontecerão coisas ruins sim. Por quê? Porque tem que acontecer. Até porque a igreja precisa ser tratada. E talvez eu falo para você hoje, e para mim também aqui, talvez nós precisamos parar e repensar a nossa fé. O que é evangelho para nós? Será que nós estamos muito presos ao Natal da sociedade, ao Natal do comércio, ao Natal do capitalismo? Será que nós estamos muito presos ao Natal de trocas de presentes, de ceia, de reunião, de piadas, de gargalhadas, enquanto deveríamos estar muito mais ligados, não só numa data, mas durante toda a nossa vida, neste princípio que o Natal está sendo desenvolvido, porque este renovo já aconteceu, já veio, já nasceu.
já morreu, já ressuscitou, já foi para o Pai, o Espírito Santo agora veio, e este Jesus nasceu e habita o nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Olha só o que diz o 6: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Vejam bem, eu não preciso temer a justiça deste mundo. Eu não preciso temer aqueles que se levantarão contra a igreja precisa saber que ela tem um Rei Supremo, que reina com sabedoria, com justiça, com equidade, que domina soberanamente, como diz o salmista no Salmo 2, que rege as nações com vara de ferro. Este Jesus que nasceu, pré-anunciado por Jeremias, já nasceu, e ele está governando a igreja. Agora, este Judá, este Israel, ele pode até ser oprimido nesta terra, ele pode até ser amarrado, pode ser algemado, pode ser encarcerado. Ainda assim, todo aquele que está encarcerado por causa do Evangelho, este é livre. Por quê? Porque o efeito deste Natal é o nascimento como parte do plano da redenção. E aí, este Jesus é a nossa justiça. E isso tem um envolvimento muito mais do que simplesmente de um advogado que vai nos... ou um promotor, ou um advogado que vai exercer um direito nosso para pesar sobre o outro possíveis agressões contra mim. Não, mas ele é um advogado justo, que ele é a minha justiça, a ponto de todas as acusações que fazem contra mim, essas acusações não terão valor jurídico, não terão valor forense, não terão poder condenatório sobre nós. Então você tem aqui neste anúncio do versículo 6, dizendo que para o povo que viveu antes de Jesus, a salvação deles estava na justiça que viria. É olhar para o futuro. A justiça, todos os pecados seriam cobrados em Jesus. Jesus é a nossa justiça. E isto é muito, muito especial. Eu não sei se você está conseguindo, se eu estou conseguindo passar aquilo que eu quero passar, mas a ideia é aquela de que ainda que eu tenha quedas, ainda que eu venha a pecar, este pecado cometido não poderá ser usado contra mim no dia do julgamento, porque Jesus Cristo cumpriu até mesmo, e por mim e em mim, aquela queda que eu tenho, o pecado que eu cometo. Por isso, Ele é Senhor, justiça nossa. Quando você pensa no Natal, você precisa pensar neste envolvimento, não é só... E aí, às vezes, a gente joga para um bercinho com um bebê lindo deitado lá, um monte de ovelhinha do lado, e a gente começa a se encantar com o bebê, e esquece do que significa isto. O que significa isto? Ele será a justiça, o Senhor é a nossa justiça. Se Deus não fizesse isso que Ele fez com o seu Filho, fazendo-o nascer para depois morrer e ressuscitar, se Deus perdoasse qualquer um de nós aqui, Deus seria injusto.
se Deus salvasse, ainda que seja um recém-nascido, ainda que seja alguém que ainda esteja no ventre materno, se Ele salvasse essa pessoa sem aquilo que foi feito em Cristo, sem o Natal com todos os seus efeitos, Deus seria injusto. Porque Deus não pode deixar de oferecer e aplicar o seu juízo legal, forense. Então, o nascimento de Jesus, ele é muito mais do que comunhão, é muito mais do que festa e alegria, no sentido de encontros, comelâncias, trocas de presentes, é muito mais do que isto. É Deus promovendo, ou declarando, melhor dizendo, fazendo aqui então em forma de profecia, e para nós já como algo acontecido, ao salvar quem Ele quer, Ele não salva com base nos meninos que aqui estavam cantando. Cantam bem, tocam bem, resolveram me obedecer. Ele não salva com esta base. A base da nossa salvação está em Jesus Cristo. E aí eu só vou para frente um pouquinho, porque eu preciso aplicar mais um pouquinho isto, porque lembrando disso, justiça nossa, porque ele vai falar também, versículo 7, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Ou seja, haverá um tempo em que algo mais acontecerá, porque até ali, a libertação era embasada na libertação do Egito. Só que ele está dizendo o seguinte, que acontecerá por causa dos males dos pastores e dos falsos profetas e do povo de Israel, o juízo ministrado, descerão então, subirão ou irão para a Babilônia. E ele vai dizer assim, mas haverá um tempo que eu libertarei, tirarei de lá. E ele diz assim, não só falará a respeito dos filhos de Israel que saíram do Egito, versículo 8, mas, como que dirão? Tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, referindo-se à Babilônia. Referindo-se àquilo que ele promoveria. Agora o profeta deixou de falar uma coisa do passado e disse, há também uma outra referência do futuro. Ou seja, o povo seria levado cativo, 70 anos ficaria lá, e depois Deus levantaria, libertaria e traria de volta para a sua própria nação, o seu próprio povo. Só que aqui tem mais, olha só, não é só da terra do norte. E aí agora abrange também a você e a mim. Olha só o que ele disse, além da terra do norte, ele diz, e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Agora já deixou de ser uma coisa simplesmente de uma nação geográfica, para ser uma nação espiritual. E se olharmos em Gálatas 3, nós veremos Paulo chamando a atenção que o Israel passou a ser agora, não o Israel descendência física de Abraão, mas os descendentes da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso referindo-se a Jesus, e nesse Jesus ele reuniria, assim como ele nos reuniu como povo. Irmãos, é isso que eu estou muito preocupado conosco. Eu acho que nós perdemos a visão do que é um Natal, o que é uma salvação. Sabe, era para o templo hoje estar cheio,
porque nos reunimos diante do Senhor, Ele nos uniu, e nós somos levados, nós somos agora o Israel de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira, que é Jesus. Nós fomos levados para Jesus. Então você tem aqui uma nação geográfica apontando para aquilo que Deus havia feito no passado, iria fazer no futuro, e que depois, neste renovo, iria fazer não só com os que estavam com Nabucodonosor, lá na Babilônia, mas também com todo o seu povo, filhos da promessa, em todos os lugares, reuniriam todos. Aí eu fico encantado, porque nós aqui nos reunimos em nome de Jesus, e de repente você vê um vídeo de um local, uma tribo, e lá estão adorando o mesmo Jesus que nós estamos adorando. Ouvir, por exemplo, e eu lhe recomendo a ir lá no YouTube e digitar lá Concombas no Brasil, e você ouvir alguém que nunca tinha ouvido, e de repente você tem uma igreja forte, uma igreja que age, que Deus está abençoando, está usando no seu poder. Uma igreja que olha para a situação, e inclusive foi um dos questionamentos deles quando vieram aqui no Brasil, e disse: eu não consigo entender. Vocês têm uma casa dessa, tudo iluminado, a rua toda pavimentada, tem iluminado, e tem tão pouca gente para adorar. Tão pouca gente para adorar. Ele não consegue entender a facilidade que nós temos, e preferimos ficar em casa, ir para a lanchonete, ir para a casa do vizinho, ir para a casa do amigo, a estadia da palavra de Deus. E a sede entre os concombas, não sei hoje, era tão grande, que conta-nos Ronaldo Lidório, que o culto começava de manhã, e 2 horas era o aquecimento do tambor para o louvor. Depois tinha o culto, e ele pregou 2 horas, e falou: não, já parou, não, prega de novo. E aí ele chamou o pessoal e disse: irmãos, a liderança, e disse: irmãos, nós precisamos conversar. Porque tem algumas pessoas que moram mais distantes, está ficando difícil para elas virem para o culto de manhã, e dá tempo de ir em casa, para depois voltar para o culto da noite. Aí alguém disse: eu tenho a solução, vamos fazer um culto só, começa às 7 da manhã e vamos até a noite. Tal é a sede por Deus. Eu me sinto envergonhado com isto. Eles não têm carro, eles não têm dinheiro, eles não têm, talvez, tanta facilidade como nós temos, mas eles têm sede por Jesus, sede de Deus. Então ele ajunta esse povo, e nós somos um só povo no Senhor. Mas aí é que vem uma coisa bonita, porque é no renovo que isso é ajuntado. É no Natal, é em Jesus. Quer ver uma coisa? Efésios capítulo 1. Estamos caminhando para o final. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Sabe, é esta a segurança que o crente tem que ter. Jesus é a nossa segurança, tudo toca em Jesus. Sem tocar em Jesus não pode haver salvação, nem para Adão, nem para Eva, nem para Moisés, ou Abraão, ou Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os apóstolos, Maria, você e para mim. Sem tocarmos em Jesus, todos vão para Jesus. Jesus é a base em que o do passado salta pelos olhos da fé e vão para a cruz, e nós com os olhos da fé voltamos para a cruz. Todos dependem deste Jesus, fazer convergir nele todas as coisas,
estão sendo levadas para Jesus, e Ele é a nossa justiça. E volta então a dizer, e isto então é a minha segurança, ou esta é a minha segurança. Porque se for uma segurança em mim, é por isso que muitos irmãos nossos ficam morrendo de medo de perder a salvação. Muitos irmãos nossos dizem assim, eu não sei, vai que na hora, não sei e tal. Por quê? Porque a salvação dessas pessoas, a salvação está embasada às vezes na minha fidelidade, mas a minha salvação não está embasada na minha fidelidade, mas ela está embasada em Cristo, na justiça nossa. Alguém aqui se julga pelo menos um pouco digno de ir para o céu? Tem alguma coisa que possa lhe impedir de ir para o céu? Eu acho que todos nós teremos todos os argumentos contra nós, para que não possamos ir para o céu. É só olharmos, por exemplo, a questão da lei. Você quebrou um item da lei, condenado. Só olhar para o que Jesus falou, até as vossas palavras mal faladas, frívolas, serão usadas contra você no último dia. Então, o Senhor, Ele não precisa de testemunhas, a rolar testemunhas. Vou julgar agora o fulano de tal, eu tenho testemunhas, porque ele foi arrogante com o fulano de tal, então deixa eu chamar o fulano de tal aqui para depor contra ele. Ele não precisa, porque está tudo registrado nos livros. Então, nós nos condenamos com as nossas palavras, mas quando nós confessamos, nós estamos também sendo justificados através de uma confissão. Palavras nossas em lançar em Jesus, no renovo, o Rei que reinará com mão forte, com justiça. É este Jesus Rei, é este Jesus servo, é este Jesus homem, é este Jesus enviado por Deus o Pai, que é a base da nossa salvação. Então o Natal, ele tem um pré-anúncio aqui estabelecido, apontando para uma nação geográfica, uma nação de Israel, que transcende a nação de Israel para uma nação, a nação de Israel geográfica, para uma nação espiritual, que abrange povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Olha, eu creio que é porque precisa repetir sempre. É por isso que o pastor prega aqui há 14 anos os mesmos sermões, o mesmo sentido. A gente precisa converter dia após dia. Todos os dias nós precisamos de ouvir o Evangelho, senão nós esquecemos dele. Todos os dias. Se você esquecer um pouquinho da leitura da Bíblia, você esquece o Evangelho. É por isso que é muito fácil ser desviado da palavra. É só deixar de lê-la. Então tem que repetir. É porque ele repete o renovo lá, né? Ele repete o renovo. Então, você e eu estamos aqui pela misericórdia de Deus, tá? Vamos lembrar disso. E se nós não formos lembrados constantemente quem nós somos, gente, é muito interessante. A gente gosta muito de aparecer. A gente sabe que não é nada, mas a gente esquece que a gente não é nada e acha que a gente é alguma coisa. A repetição é didática. A gente aprende assim, né? A gente aprende assim. O Sonil está falando aqui que para trocar os pneus na Fórmula 1 em alguns segundos, 4 pneus, exige um treinamento muito forte, né? Intenso, senão não conseguem. Também assim é com a palavra de Deus, né? Se a gente não repetir sempre, não colocar sempre no coração a palavra do Senhor, nós vamos saindo e abandonando e sendo esvaziados e enchidos de nós mesmos. À medida que nós enchemos de nós mesmos, nós esvaziamos de Deus, né? Então,
Pensa um pouquinho, o que significa o Natal para você de verdade? Eu louvo a Deus porque você está aqui, louvo a Deus porque aquele que não está aqui, mas desejou muito estar aqui, mas eu fico triste com aquele que não quis estar aqui. E não fico triste porque ele é pior do que você, pior do que a mim, não. Eu fico triste porque o meu desejo é que ele também tenha fome de Deus e que você e eu tenhamos fome de Deus, da mesma forma que eu acabei de citar aqui um povo que tinha fome de Deus. A gente precisa amar estar junto com a palavra de Deus, junto com os irmãos em torno da palavra de Deus. Aqui é um tempo passado. Ele falava para um povo que só tinha um acontecimento da libertação do Egito. Ele anunciou a libertação de Babilônia, ela aconteceu. Ele anunciou o renovo, ele aconteceu. Ele anunciou o nosso enxerto em Jesus, e ele está acontecendo. É por isso que precisamos pregar dentro de casa, pregar aos vizinhos, pregar no ônibus, pregar no serviço, pregar no lazer, pregar saindo para outros locais, cada um com a sua vocação, mas todos pregando a palavra. Nós estamos chegando, sempre foi, mas estamos num tempo de semear, plantar o Evangelho e colher vidas transformadas. É para isso que nós estamos aqui, para a glória de Deus. Pense no Natal e nos efeitos dele na sua vida hoje. Se você está aqui com a certeza da salvação, é porque você faz parte dessa profecia de Jeremias. Deus nos abençoe rica e poderosa.